fazendeiro pobre, abrigou uma virgem fugindo à noite. No dia seguinte, 100 homens armados queriam ela de volta. Você já se perguntou como era viver no sertão, nos tempos em que a honra valia mais que o dinheiro, e um simples olhar podia mudar o destino de 2 vidas? Pois hoje eu vou te contar uma história que aconteceu há muitos anos, numa pequena cidade esquecida pelo tempo, chamada Santa Brava, um lugar onde a poeira das estradas escondia segredos e o amor nascia entre o medo e a coragem. Numa noite de tempestade, um fazendeiro pobre, homem simples, de alma justa e mãos marcadas pelo trabalho, abriu sua porta para uma moça misteriosa, correndo sozinha na escuridão. Ela tremia, suja de lama, os olhos cheios de pavor, e ele, sem imaginar, mudaria a própria vida ao deixá-la entrar. Naquela mesma madrugada, o destino começou a escrever uma história de dor, de coragem e de um amor que desafiou tudo e todos. Mas o que aconteceu depois, o que foi revelado no fim dessa história, até hoje deixa quem escuta em silêncio, de boca aberta. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora é uma história de sofrimento e esperança, daquelas que fazem a gente acreditar de novo que o amor ainda vence, mesmo quando o mundo parece desabar. E me diga uma coisa, de qual cidade você está assistindo essa história de Santa Brava? Quero saber até onde essa emoção vai chegar hoje. O céu de Santa Brava naquela noite parecia sangrar. O vento soprava quente, levantando a poeira vermelha do chão seco. As janelas dos casarões antigos batiam com força e o som ecoava como lamento. A lua, escondida atrás das nuvens, deixava tudo num breu quase absoluto. No meio da estrada de terra, uma moça corria descalça, o vestido claro rasgado, o rosto sujo de poeira e lágrimas. Chamava-se Lídia Andrade, tinha 22 anos e o coração acelerado pelo medo. Cada passo parecia um grito preso. O som de trovões encobria seus soluços. A chuva, fina no começo, começou a cair pesada, misturando lama e desespero. Ao longe, uma luz tremulava. O lampião de uma velha fazenda isolada, cercada por cavalos e cercas de arame enferrujado. Lídia se aproximou, batendo na porta de madeira com a pouca força que restava. "Tem alguém aí? Por favor, eu só preciso de um abrigo." Silêncio, apenas o barulho da chuva. Então passos pesados vieram do outro lado. A porta se abriu devagar, revelando um homem alto, de ombros largos, pele queimada de sol e olhar firme. Caio Brandão, de 30 anos. Era um fazendeiro pobre, mas conhecido por ser trabalhador e honesto. Vivia só depois que a mãe falecera e o pai partira em busca de terras mais férteis. Ele a observou por alguns segundos. O vestido molhado deixava claro que aquela moça não era do campo. Suas mãos eram finas demais para quem lidava com enxada. Mesmo assim, havia algo nos olhos dela que o impediu de fechar a porta. "O que aconteceu, moça? Tá machucada?" perguntou ele com voz grave. Lídia balançou a cabeça, sem coragem de falar. "Só me deixe entrar, por favor. Eu juro que não vou lhe causar problema." Caio hesitou. Olhou para o céu escuro, ouviu o trovão e, por fim, abriu mais a porta. "Entre. Aqui ninguém nega abrigo a quem precisa." Ela entrou tremendo, encharcada. Caio acendeu o lampião, revelando o interior simples da casa. Chão de barro, mesa de madeira, uma cama estreita e um velho fogão a lenha. O cheiro de fumaça misturava-se ao de terra molhada. Ele pegou um pano e lhe ofereceu. "Se sente aí perto do fogo." "A senhora está gelada." "Obrigada. Eu não sei nem seu nome." Caio Brandão." "E a senhora?" "Lídia. Só Lídia." O olhar dos dois se cruzou por um instante. Um olhar que dizia mais do que palavras. Ela tentou sorrir, mas o medo ainda dominava seus gestos. Ele notou o colar dourado no pescoço dela, meio escondido. Um símbolo estranho, antigo. Algo que não pertencia à vida simples do sertão. Enquanto ela se aquecia, Caio preparou um café forte, do jeito que os homens do campo faziam.
Não costumo receber visita por aqui, ainda mais a essa hora. Nem eu costumo bater em portas desconhecidas, mas hoje eu não tive escolha. Ele percebeu que os olhos dela estavam marejados. E embora não tivesse feito pergunta alguma, sentiu que aquela moça trazia mais do que medo. Trazia uma história que poderia mudar tudo. Lá fora, o vento cessava aos poucos, mas dentro da fazenda começava uma tempestade bem diferente. Uma que nascia dentro do peito dos dois. A chuva caía fina sobre o telhado da velha fazenda. O som das gotas misturava-se ao estalar do fogo no fogão a lenha, dando àquela noite um ar de segredo. Caio observava a moça sentada diante das chamas, com as mãos estendidas para o calor. As mangas do vestido rasgado deixavam à mostra os arranhões nos braços. Ela parecia exausta, mas havia uma força silenciosa em seu olhar, uma espécie de dignidade que mesmo o sofrimento não conseguia apagar. Pode tirar essas roupas molhadas, moça. Vai acabar adoecendo, disse Caio, virando-se de lado com respeito. Tem umas roupas da minha mãe ali no baú. Lídia olhou em volta hesitante. Sua mãe? Morreu tem uns 4 anos. Era costureira. Guardei as coisas dela. Não tive coragem de desfazer. Ela abaixou a cabeça, emocionada com a simplicidade do gesto. Obrigada, Caio. Eu não sei nem como te agradecer. Não precisa. Aqui no sertão, a gente aprende que ajudar é obrigação. Só não gosto de ver gente sofrendo. Enquanto ela trocava de roupa no quarto ao lado, mais lenha no fogo e serviu o café em 2 canecas de barro. Quando ela voltou, vestida com uma saia azul e uma blusa branca um pouco larga, ele mal reconheceu a moça assustada que batera à sua porta. Aquele rosto limpo, os cabelos agora soltos e secos, pareciam de outra pessoa. Ela sentou-se à mesa. Faz tempo que o senhor mora sozinho? Desde que meu pai foi embora procurar trabalho em outras terras. Nunca mais voltou. Aqui, só eu e os bois. Ela o olhou com ternura. Deve ser difícil. Caio deu de ombros. A solidão a gente acostuma, pior seria perder a honra. Lídia abaixou os olhos. Havia algo naquela frase que a fez estremecer. E a senhora? Perguntou ele, quebrando o silêncio. De onde veio correndo a essa hora? Ela respirou fundo, mas desviou o olhar. Eu prefiro não falar disso, pelo menos não hoje. Só preciso descansar. Caio percebeu que não era hora de insistir. Levantou-se e apontou para o quarto. A cama é simples, mas é firme. Pode dormir lá. Eu fico aqui, no banco. Não precisa. Posso dormir no chão mesmo. De jeito nenhum. Aqui em casa, mulher é tratada com respeito. Vá descansar. Amanhã o sol aparece e a gente conversa melhor. Lídia assentiu com um sorriso tímido e se retirou. Caio ficou sozinho na sala, olhando as chamas dançando dentro do fogão. O silêncio da noite era cortado apenas pelo vento nas frestas da madeira. Ele não sabia quem era aquela moça, nem o que a trouxera até ali. Mas algo dentro dele dizia que a vida dele acabara de mudar. Para sempre. Na manhã seguinte, o sol nasceu vermelho sobre o sertão. Caio acordou cedo, como de costume, e saiu para tirar leite das vacas. Quando voltou, viu Lídia de pé na varanda, o olhar perdido nas montanhas distantes. Ela parecia alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Dormiu bem? Perguntou ele. Tentei, mas a cabeça não para, Caio. Talvez comer um pouco ajude. Fiz pão de milho e café. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso leve, mas sincero. Obrigada. Você é um bom homem? Não sou, não. Só faço o que deve ser feito. Enquanto tomavam café, o som de cascos começou a ecoar ao longe. Caio levantou a cabeça, atento. Lídia gelou. O medo voltou aos olhos dela. E ele entendeu, sem que ela dissesse uma palavra. O passado dela estava se aproximando. Mas por enquanto, Caio manteve o olhar firme no horizonte e fingiu que não ouviu nada. Dentro da casa, o aroma do café se misturava à tensão no ar. E naquele instante, ele soube que sua vida simples estava prestes a se
transformar num turbilhão de segredos e decisões impossíveis. Agora me diga, você já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época, cheia de emoção, saudade e amores que o tempo não apagou. E eu tenho certeza que você vai amar. O dia amanheceu quente em Santa Brava. O sol já vinha alto quando o canto dos galos se misturava ao mugido do gado. O cheiro de capim cortado e terra molhada invadia o ar. Era o tipo de manhã em que a vida no campo seguia o mesmo ritmo de sempre. Mas dentro daquela casa, o silêncio tinha outro peso. Lídia estava sentada à mesa, mexendo distraída o café, sem bebê-lo. O olhar perdido denunciava que a cabeça estava longe dali. Caio, do lado de fora, consertava a cerca de arame, mas vez ou outra lançava um olhar rápido pela janela, preocupado. Quando voltou, enxugou o suor da testa com o chapéu e se sentou à frente dela. Não conseguiu dormir, né? Perguntou em tom calmo. Lídia balançou a cabeça. Tive pesadelos. Ouvi cavalos, vozes. Parecia real. Talvez tenha sido o vento. Às vezes, o vento do sertão engana o ouvido da gente. Ela respirou fundo, tentando acreditar. Mas por dentro sabia que aquele medo não vinha do vento. Caio, eu não quero lhe trazer problema. Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Ele franziu a testa. E para onde iria? O sol tá de rachar. E por essas bandas, andar sozinha é pedir para não voltar. Fique, ninguém vai lhe fazer mal enquanto estiver aqui. Ela o olhou nos olhos, procurando entender o porquê daquela bondade. Por que faz isso por mim, Caio? Nem sabe quem eu sou. Porque já precisei de ajuda também, e nem todo mundo teve coragem de me estender a mão. Às vezes, Deus coloca a gente no caminho certo para pagar uma dívida antiga. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo de silêncio. Não era medo. Era aproximação. Lídia, sem perceber, observava o jeito como ele falava. Firme, mas com ternura. O jeito como segurava a caneca grande de barro. Como se o mundo não tivesse pressa. Caio, por sua vez, notava cada gesto dela. O cuidado ao prender o cabelo, o olhar cansado, a voz que misturava força e fragilidade. O tempo foi passando devagar naquele dia. Lídia ajudou a varrer o chão, a preparar o almoço, e o cheiro de feijão com carne seca encheu a casa. Era a primeira vez em muito tempo que Caio via alguém cozinhar ali. Enquanto ela mexia a panela, ele entrou na cozinha e ficou encostado na parede, observando em silêncio. Tá sentindo o cheiro, Caio? Dizem que o feijão só fica bom quando tem gente com o coração limpo por perto. Então vai ficar ótimo, respondeu ele sorrindo. Ela o olhou, surpresa com a resposta, e riu, de leve, pela primeira vez. Aquele riso, simples e sincero, encheu o ambiente de vida. Por um instante, parecia que nada de ruim existia fora dali. À tarde, Caio foi buscar lenha perto do rio e Lídia o acompanhou. O caminho era estreito, cercado por mandacaros e pedras. O barulho da água quebrava o silêncio do sertão. Ela caminhava ao lado dele, o vestido claro balançando ao vento e pela primeira vez desde que chegara, parecia respirar em paz. Você sempre viveu aqui? Perguntou ela. Desde menino. Meu pai dizia que a terra é o que a gente tem de mais certo. Mesmo pobre, ela sempre devolve o que a gente planta. E o que você planta, Caio? Ele olhou para o chão pensativo. Planto esperança. Mesmo quando o chão está seco. Ela parou, emocionada com a simplicidade da resposta. Sabe, fazia tempo que eu não ouvia alguém falar de esperança. Eu vivia, as pessoas só pensavam em poder, pois aqui poder não vale nada se não tiver paz. Voltaram em silêncio, com o sol se escondendo atrás das serras. À medida que caminhavam, o vínculo entre os dois crescia sem pressa, como quem aprende a confiar outra vez. Quando chegaram à fazenda, Lídia notou algo diferente. Na porteira havia marcas recentes de cascos. Caio se abaixou, examinou a terra e franziu o senho. Essas pegadas são novas. Passaram por aqui hoje cedo. Lídia empalideceu. Meu Deus, eles me encontraram?
Ele se levantou devagar e a olhou firme. Fique calma. Ninguém vai encostar um dedo em você enquanto eu estiver aqui. Ela quis responder, mas a voz falhou. Naquele instante, entendeu que Caio não era apenas um abrigo. Era a primeira pessoa, em muito tempo, que fazia ela se sentir segura. E ele, mesmo sem admitir, já sabia que não era mais dono do próprio coração. A noite caiu novamente sobre Santa Brava e o silêncio voltou a dominar a fazenda. Mas dessa vez, aquele silêncio trazia algo novo, o início de um sentimento que nem a poeira do sertão seria capaz de apagar. O sol ainda nem tinha subido direito quando Caio ouviu o som de cavalos se aproximando. Era um tropel pesado, ritmado, o tipo de barulho que só quem vive no sertão conhece bem. O som da confusão chegando. Ele saiu para a varanda, o rifle apoiado no ombro, e avistou uma nuvem de poeira se formando na estrada. Lídia, chamou a voz tensa. Tem visita vindo aí, e não parece boa coisa. Ela correu para a porta, o rosto pálido. Bastou um olhar para entender. Eles me acharam, Caio. São eles. Quem são eles? Homens do coronel Vicente Arantes. Ele me quer de volta. Mas eu não posso voltar. Não depois do que aconteceu. Caio cerrou o punho, sentindo o sangue ferver. Então fique atrás de mim. Eu resolvo. Os cavaleiros se aproximaram. Eram muitos, mais de uma centena. Todos com lenços vermelhos no pescoço e rifles reluzindo sob o sol. À frente, um homem de barba grisalha, montado num cavalo negro, levantou a mão. Bom dia, cabra. Sou o capitão Lúcio, homem de confiança do coronel Arantes. Tamo atrás de uma moça que fugiu ontem à noite. Branca, nova, vestida de claro. Passou por aqui? Caio manteve o olhar firme. Por aqui só passou o vento, capitão. E vento não deixa rastro. O capitão riu, sem humor. Cuidado com as palavras, rapaz. O coronel paga bem para quem ajuda. E paga em bala para quem esconde. Caio não piscou. Então diga ao coronel que bala nenhuma me compra. Os homens se entreolharam. A tensão cresceu. Lídia, escondida atrás da parede, tapou a boca para não respirar alto. O capitão desceu do cavalo, pisando firme na poeira. Você tem coragem, cabra. Mas coragem demais às vezes custa caro. Caio olhou para o chão, depois levantou o rifle. Pode me matar, mas não vai achar ninguém aqui. Essa terra é minha, e quem pisa nela sem respeito, pisa pela última vez. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer ameaça. O capitão estudou o rosto dele por um instante, depois deu um sorriso frio. Pois bem, se vir a moça, diga que o coronel oferece uma recompensa alta, o bastante para mudar a vida de qualquer pobre. Ele jogou um papel dobrado aos pés de Caio, subiu no cavalo e gritou para os homens seguirem. O tropel se afastou, deixando apenas poeira e o eco distante dos cascos. Caio ficou imóvel por alguns segundos. Depois, abaixou-se, pegou o papel e abriu. Era um cartaz com o retrato desenhado de Lídia, e abaixo, em letras grandes, recompensa, 10.000 réis por informações. Ele levou o cartaz até o fogão e o atirou no fogo. O papel se contorceu em chamas e as letras desapareceram. Lídia apareceu na porta, as mãos trêmulas. Por que fez isso? Podia ter me entregado e ficado rico. Caio olhou para ela sério. Rico de quê, moça? De vergonha. Dinheiro nenhum paga a covardia de entregar uma pessoa indefesa. Ela se aproximou, emocionada. Ninguém nunca arriscou nada por mim, nem mesmo quando meu pai morreu. Ele pousou a mão sobre o ombro dela. Então agora vai ter quem arrisque, mas preciso que me diga tudo. Por que esses homens te caçam? Lídia respirou fundo, a voz embargada. Porque eu sei a verdade sobre o que fizeram com meu pai. E tem gente que mataria para esconder isso. O olhar de Caio endureceu. Então, a partir de agora, Lídia, você não está sozinha. Enquanto eu respirar, ninguém te toca. Ela o encarou, as lágrimas brotando. Por trás da dor, nasceu um fio de confiança. E algo mais, algo que nem os dois ainda ousavam admitir. Do lado de fora, o vento soprou devagar, levantando a cinza do cartaz queimado. A recompensa agora não valia nada.
Mas o preço daquele juramento ainda seria cobrado pelo destino. Se essa parte da história te prendeu até aqui, deixa o seu like. Isso mostra que você também acredita que ainda existem homens de palavra, mesmo nos tempos difíceis do sertão. A tarde caiu sobre Santa Brava, com um calor seco e um silêncio que pesava mais que chumbo. O vento, que antes soprava firme, agora parecia esconder o que se aproximava. Dentro da casa, Caio acendia o lampião, enquanto Lídia permanecia sentada à mesa, olhando o fogo que ardia no fogão. Desde o encontro com os cavaleiros, ela não dissera mais uma palavra. O olhar, antes cheio de medo, agora carregava algo diferente. Culpa. Caio quebrou o silêncio. Eles falaram do coronel Vicente Arantes. Eu já ouvi esse nome. Homem rico, dono de meia Santa Brava. O que ele quer com você, Lídia? Ela apertou as mãos, trêmula. Ele quer o que não pode ter e o que eu não quero dar. Caio não desviou o olhar. Fale direito. O que aconteceu? Lídia respirou fundo, os olhos marejando. Meu pai era o verdadeiro dono das terras de Arantes, as melhores da região. Trabalhava duro, mas era justo. Não aceitava se curvar aos coronéis. Quando o coronel Vicente quis comprar nossas terras por quase nada, meu pai recusou. Uma semana depois, ele foi encontrado morto. Disseram que caiu do cavalo, mas eu vi as marcas no pescoço. Foi enforcado, Caio. Caio sentiu um nó na garganta. E o coronel ficou com as terras. Ela assentiu. Sim, e ainda teve a audácia de aparecer no velório dizendo que cuidaria de mim, que eu era bonita demais para viver sozinha. Disse que se eu me casasse com ele, herdaria tudo de volta. Mas eu não aceitei. Fugi na noite passada com o colar do meu pai e uma pista. Ela tirou do bolso um pequeno papel dobrado, já amarelado. Antes de morrer, meu pai deixou uma carta. Dizia que escondia uma prova da corrupção do coronel. Uma carta assinada por um juiz, guardada num cofre na antiga fazenda. Se eu encontrasse esse cofre, poderia provar tudo. Só que o coronel descobriu e mandou me caçar antes que eu chegasse lá. Caio passou a mão pelo rosto pensativo. Então é isso que ele teme, a verdade. Sim, e agora quem me ajudar corre perigo. Não ligo para perigo, ligo para justiça. Lídia ergueu o olhar. Havia algo no tom de Caio que a fez estremecer. Por que você se importa, Caio? Nem me conhece. Ele a fitou, firme. Porque eu também perdi gente para injustiça. Meu irmão foi acusado de roubo, sem prova, e acabou morto por capangas de um coronel. Desde então, aprendi que quem cala para o mal acaba sendo cúmplice dele. O silêncio voltou. Lá fora, os grilos cantavam, e o céu começava a se encher de estrelas. Lídia abaixou a cabeça. Uma lágrima caiu sobre o papel que ela segurava. Caio se levantou, foi até ela e colocou a mão sobre o ombro dela com cuidado. A partir de agora, a senhora não está sozinha. Ela o olhou nos olhos, sentindo algo que não sentia havia muito tempo. Confiança. Você não entende, Caio. Se eles descobrirem que você me escondeu, vão te matar. Que tentem. Já vivi coisa pior que a morte. Ele foi até o canto da sala e pegou uma velha arma, o rifle herdado do pai. Amanhã cedo, vamos para sua antiga fazenda. Vamos achar esse cofre e enterrar de vez essa mentira. Lídia se levantou, o coração acelerado. Você faria isso por mim? Caio deu um leve sorriso. Não por você apenas. Pelo que é certo. Ela se aproximou, tocou a mão dele com delicadeza. Você é um homem bom, Caio. E homens bons nessa terra costumam pagar caro por isso. Ele olhou para ela, sério. Então que paguem comigo. Mas ninguém vai mais comprar o silêncio dessa terra. O fogo do lampião tremulava entre eles, projetando sombras nas paredes de barro. Aquela promessa não foi feita em vão. E embora nenhum dos dois soubesse, a partir daquela noite, o destino deles já estava selado. O dia amanheceu com o cheiro de terra quente e o canto distante dos galos. O sol mal despontava no horizonte quando Caio já estava de pé, preparando os cavalos e separando mantimentos. Lídia o observava da varanda com o coração apertado.
O medo de seguir em frente se misturava à gratidão por aquele homem simples que agora arriscava a própria vida por ela. Caio ajeitou o rifle no ombro e falou sem virar o rosto. Se quiser voltar atrás, ainda é tempo. O caminho é longo e perigoso. Lídia respirou fundo. Não posso voltar, Caio. Não depois de tudo que perdi. Ele assentiu, sem mais perguntas. Durante o café da manhã, o silêncio reinava. Apenas o som das colheres batendo nas canecas de barro e o farfalhar do vento entrando pelas frestas. Até que Lídia quebrou o silêncio. Você acredita em destino? Caio levantou os olhos devagar. Acredito que a vida bota a gente onde tem que estar. O resto é escolha. Então talvez eu tenha escolhido certo em bater na sua porta. Desviou um olhar desconcertado. Talvez tenha sido o destino quem bateu. Eles trocaram um breve sorriso, mas por trás daquele instante leve havia um peso, o medo do que estava por vir. O dia correu devagar. Caio cuidava dos animais, afiava o facão, arrumava os arreios. Lídia o ajudava com o que podia, lavando roupa no tanque de pedra, tentando se distrair. Mas a tensão era visível. Ao meio-dia, o calor era tanto que o ar parecia ferver. Caio entrou no galpão para buscar água e encontrou Lídia, ali dentro, tentando alcançar um balde alto numa prateleira. O vestido claro marcava o corpo molhado de suor. Quando ela quase caiu, ele a segurou pelos braços. Por um instante, os dois ficaram imóveis, próximos demais. Lídia sentiu o coração disparar. Desculpe, eu não queria incomodar. Caio, ainda segurando-a, respondeu com a voz rouca. Não incomoda, mas não precisa subir em nada. Aqui, quem alcança o alto sou eu. Eles se olharam e o silêncio que se formou foi diferente de todos os anteriores. Não havia medo ali, apenas um desejo contido, o tipo de sentimento que nasce quando duas solidões se encontram. Lídia se afastou, sem coragem de encarar. Não devia confiar tanto em mim, Caio. Eu trago desgraça para onde vou. Então traga, mas traga para perto de mim. Eu aguento. Ela engoliu em seco, sem palavras. O tempo pareceu parar. Mais tarde, quando o sol se pôs atrás das serras, os dois jantaram em silêncio. Do lado de fora, o céu ardia em tons de laranja e vermelho, como se o mundo pegasse fogo. Caio terminou de comer e disse: amanhã partimos cedo. Quero chegar nas terras do seu pai antes do entardecer. Se essa carta existe, a gente vai achar. Lídia assentiu, mas parecia distante. Antes de ir dormir, ela foi até a varanda. O vento soprava leve e o cheiro de chuva vinha de longe. Caio apareceu atrás dela, quieto, e ficou ali, sem dizer nada. Depois de um tempo, ela falou: sabe o que mais me assusta? Não é morrer, é me apegar. Eu já perdi tudo uma vez. Não quero. É perder de novo. Caio respondeu sem olhar para ela. O medo não impede que a gente perca, só impede que a gente viva. Lídia virou o rosto para ele emocionada. E você vive? Ele pensou um instante. Estava aprendendo agora. Os olhos se encontraram. E antes que o raciocínio pesasse mais do que o sentimento, ela se aproximou e o beijou. Um beijo leve, demorado, que misturava gratidão, medo e desejo contido por dias. Quando se afastaram, ela sussurrou: se eu morrer amanhã, já morro em paz. Caio segurou o rosto dela. Enquanto eu estiver respirando, ninguém toca em você. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E naquela noite, pela primeira vez, o amor entrou na casa, tímido, sincero e condenado a enfrentar o que o amanhecer traria. A lua brilhou forte sobre Santa Brava, testemunha silenciosa de dois corações que, entre a dor e o medo, encontraram um ao outro. Agora, me diga uma coisa. Você conseguiria viver num tempo assim, onde a coragem valia mais que o conforto? Deixa nos comentários. Quero saber até onde essa história te levaria. O amanhecer chegou com um vento morno, trazendo cheiro de mato e de terra virada. A luz ia abrindo caminho pelas frestas da janela quando Caio chamou, batendo de leve na porta do quarto. Está pronta, Lídia?
Ela saiu com os cabelos presos, uma saia escura da mãe dele e uma blusa simples. O rosto mostrava cansaço, mas os olhos tinham uma firmeza nova. Tô, Caio. Se a gente não sair agora, o sol nos alcança no meio da chapada. No terreiro, 2. Cavalos aguardavam arreios revisados e cantis cheios. Caio amarrara no lombo do alazão um bornal com farinha, charque, rapadura, um pano grosso e o rifle. Olhou o céu, mediu a direção do vento, conferiu as ligas do estribo. Vamos pelo caminho do Riacho Seco, disse ele. É mais longo, mas os homens do capitão costumam varrer a estrada principal. Subiram. O ranger do couro misturou-se ao primeiro canto das araras. A fazenda ficou para trás como um retrato guardado. Lídia cavalgava na frente, guiada por lembranças da infância. Caio mantinha distância curta, atento a cada pegada, cada rastro mal apagado na areia. Andaram horas em silêncio, quebrado apenas pelo som dos cascos. Quando pararam num trecho de sombra, Lídia tomou um gole d'água e disse, sem encarar, se eu não voltar, há um envelope costurado no forro da saia azul, a que usei ontem. É uma carta minha, entregue à professora Rita, lá de Santa Brava. Ela sabe o que fazer. Você vai voltar, Lídia. Eu sei que tenta me animar, mas preciso garantir. O coronel não brinca. Caio ajeitou o chapéu. Eu também não. A manhã seguiu, e o sertão mudou de cara. As veredas se estreitaram, os mandacaros surgiram como sentinelas. Ao meio-dia, o calor ferveu as pedras. Eles buscaram abrigo atrás de um lajedo, onde uma poça teimava em não secar. Lídia molhou o lenço e passou no rosto. Caio distribuiu pedaços de rapadura. Quando era menina, disse ela, olhando o horizonte, eu vinha com meu pai por esse caminho. Ele dizia que a terra fala. Quem escuta não se perde. A terra fala, concordou Caio. Só que nem todo mundo entende. Ela sorriu de leve. E você entende? Tô aprendendo. Recolheram-se à cela. Ao fim da tarde, quando a luz começou a amolecer, avistaram a chaminé quebrada do engenho como um dedo apontando o céu. Lídia parou o cavalo. É ali. A casa grande ficou além do capinzal. O cofre está no quarto de visitas, atrás de um painel de madeira, do lado direito do retrato da minha mãe. E a chave? Não existe chave. Meu pai escondia uma alavanca num vão do rodapé. Puxando, o painel cede. Caio assentiu. Vamos com calma. Primeiro, eu entro. Você espera o meu sinal. Avançaram pela sombra do engenho, os cavalos presos num toco de angico. Entraram por uma porta de serviço que rangia. O interior tinha cheiro de mofo e passado. Móveis tomados por poeira, cortinas caídas, um relógio parado às 3h15. O sol entrava em faixas, cortando partículas no ar como se fossem neve dourada. No corredor, Lídia parou diante de um retrato oval. Minha mãe, disse com voz baixa, morreu antes de tudo isso, era doce e firme. Se estivesse viva, nada disso aconteceria. Ela tá vendo, respondeu Caio, e empurrando a gente para frente. No quarto de visitas, o papel de parede se desfazia ao toque. O retrato da mãe, sério e sereno, vigiava a parede. Caio ajoelhou, tateou o rodapé, encontrou uma fenda estreita, passou a faca, fez a alavanca, um estalo surdo. O painel cedeu 2 dedos. Esforço, afastou a madeira. No buraco escuro, um cofre pequeno de ferro batido, coberto de pó. Achamos. Lídia levou a mão à boca como se impedisse um grito. Os olhos brilharam. Não era alegria, era direito. Meu pai não mentiu. Caio puxou o cofre. Pesado. Na tampa sem fechadura, apenas 2 dobradiças e uma trava interna. Ele testou, forçou. Nada. Passou a lanterna de óleo pelos cantos, bateu com o cabo da faca. Um clique. A tampa ergueu um palmo. Lídia prendeu a respiração. Dentro, um envelope grosso amarrado com fita, um medalhão de ouro com o brasão antigo da família Andrade e algumas folhas com selos de cartório. São cartas, disse ela, com os dedos trêmulos. Uma é do juiz Alencar. Ele mesmo escreveu para meu pai antes de desaparecer.
Caio estendeu a mão firme. Não leia agora. Guardamos e saímos. Aqui não é lugar de festa. A qualquer momento, antes que terminasse, ouviram um estalo seco lá fora. Não era madeira. Era graveto quebrando sob bota. Depois, outro. Um sussurro de vozes baixas. Caio fechou a tampa do cofre e o enfiou no bornal. Apagou o lampião com o dedo, puxou Lídia para a sombra da cortina, colados à parede. Fica atrás de mim. As vozes se aproximaram. 2, talvez 3. Um vulto atravessou a janela sem vidro, olhar varrendo a sala de estar. Outro arrastou o pé no corredor. Eu sabia, murmurou Lídia, quase sem som. Eles rondavam o lugar. De repente, um ruído atrás. Uma tábua gemeu sob o peso de alguém. A maçaneta girou devagar. A porta do quarto abriu um palmo. Uma lâmina de luz riscou o chão. Tem alguém aí? A voz veio rouca, com o sotaque da região. O capitão disse que a moça acabaria voltando. Caio sentiu o pulso acelerar, mas a mão não tremeu. Quando a porta abriu inteira, ele avançou um passo rápido, encostou o cano do rifle na barriga do intruso e sussurrou. Não grita. O homem congelou, os olhos arregalados. Outro, no corredor, percebeu o movimento e ergueu a arma. Caio puxou Lídia com o ombro, atirou-se para o lado. E o tiro do corredor estourou a moldura do retrato, espalhando farpas. O intruso da frente tropeçou, houve empurra, e Caio, numa passada larga, fechou a porta com o pé, empurrando o corpo do primeiro como escudo. O corredor latiu mais 2 tiros. Lídia, agachada, tateou o chão e encontrou o velho castiçal de ferro, pesado. Caio! Ela o arremessou. Caio a parou com a mão livre, acertou com força a têmpora do homem à sua frente, que caiu mole. O corredor ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma tarde inteira. Depois, passos correndo para fora, pragas sopradas entre os dentes. Recuaram, disse Caio ofegante. Mas vão chamar mais. Então vamos agora. Saíram pela porta dos fundos, dobrando por trás do engenho. O capinzal raspava as pernas. Os cavalos inquietos relinchavam baixo. Subiram apressados e Caio tomou a dianteira, desviando por uma trilha que mergulhava numa grota. Cavalgavam no limite, o peso do cofre sacudindo no bornal, quando Lídia tocou o braço de Caio. Preciso te dizer uma coisa, antes que seja tarde. Diz. Ela respirou fundo, a voz firme apesar da urgência. Se isso que está no cofre for o que eu penso, não é só o nome do coronel que cai. É a história de Santa Brava que muda. E a sua também. A minha? No cofre tem algo que te diz respeito, Caio. Algo que meu pai me contou no último dia. Eu prometi que te entregaria quando tudo fosse seguro. Ainda não é. Mas eu prometo diante de Deus, quando estivermos a salvo, você vai saber e vai entender por que eu bati na sua porta naquela noite. Caio a fitou, o rosto duro amaciando um pouco. Se é promessa, eu espero. Mas a partir de agora, a sua vida e a minha andam juntas. E se o mundo vier pesado, a gente carrega de 2. Os 2 seguiram lado a lado. Atrás deles, o engenho abandonado ficou pequeno. À frente, a vereda se estreitava entre pedras e espinhos. O céu já se despedira do vermelho e vestia um azul profundo. Não havia descanso naquela noite. Apenas a certeza de que o laço entre eles se apertava. Não por acaso, mas por decisão. Na calada do sertão, onde o tempo corre diferente, nasceu a promessa. Voltar com a verdade nas mãos. Custasse o que custasse. E o que Lídia guardava no peito, esse segredo que prendia a respiração, passou a ter outro nome entre eles: esperança. A manhã nasceu avermelhada, como se o céu pressentisse o que estava por vir. O vento soprava seco, cortando o rosto e trazendo o cheiro do barro rachado, das folhas queimadas pelo sol. Lídia e Caio seguiram pela estrada estreita, cavalgando lado a lado. A poeira levantava sob os cascos dos cavalos e o som ritmado ecoava no vazio do sertão. Nenhum dos 2 falava. O silêncio era pesado, cheio de pensamentos que não se ousava dizer.
À frente, o horizonte parecia não acabar nunca. Um mar de terra, seco e dourado. Caio olhava de soslaio para Lídia e percebia o quanto ela se esforçava para parecer firme. O corpo curvado, o olhar fixo, mas as mãos apertavam as redeias como quem segura a própria coragem. "Tá cansada?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Não, só tentando não pensar." "Em quê?" "Em tudo que ficou para trás. E no que ainda pode acontecer." Caio desviou o olhar para o horizonte. "O passado pesa, mas é o que mostra para onde a gente deve ir." Ela sorriu, fraco. "Você fala como se o sertão ensinasse filosofia." "Ensina sim. Quem escuta o vento entende mais da vida que quem lê livro em cidade grande." Os dois riram, mas o riso durou pouco. A estrada logo virou trilha, depois virou campo aberto. O sol castigava sem piedade. A cada quilômetro, o silêncio aumentava e o medo de serem vistos rondava o pensamento de ambos. Quando o calor apertou, pararam à beira de um riacho seco. Caio desmontou e puxou o cantil. "Toma, pouco, mas é o que temos." Lídia bebeu devagar e, por um momento, deixou os olhos fecharem. "Quando eu era pequena, meu pai me trazia aqui. A água era limpa, dava para ver os peixes nadando. Agora olha só. Tudo morto." Caio olhou o chão rachado e respondeu: "Nada morre de vez. A chuva volta e a vida também. Só demora." Ela o observou por um instante, tentando entender como alguém podia falar com tanta esperança, mesmo cercado de tanta aridez. O sol baixava quando encontraram um pequeno vilarejo, quase abandonado. Casas de taipa, portas caindo, um curral vazio. Um velho sentado à sombra de um juazeiro os observava curioso. Caio se aproximou, tirando o chapéu em respeito. "Boa tarde, seu moço. O senhor é daqui mesmo?" "Sou o que sobrou daqui, fio. E vocês, quem são?" "Viajantes, procurando o caminho para a fazenda dos Andrade." O velho franziu o rosto, desconfiado. "Andrade. Essa família foi praga antiga nessas bandas. O coronel novo tomou tudo, mas diz que a terra ainda é amaldiçoada. Nenhum vaqueiro para lá por muito tempo." Lídia respirou fundo, mas se calou. Caio respondeu: "Amaldiçoada ou não, a gente vai. Tem coisa que precisa ser vista, mesmo que doa." O velho meneou a cabeça. "Pois então, sigam, mas cuidado. Às vezes, o que ficou enterrado quer continuar assim." Partiram. A cada passo, a paisagem parecia mais desolada. Árvores retorcidas, cercas caídas, o som distante de um urubu. Mas o olhar de Lídia ganhava força. Era como se o corpo lembrasse o caminho, mesmo sem querer. O sol começava a se esconder quando, de longe, avistaram o que restava da fazenda dos Andrade. Um casarão grande, tomado pelo mato, o telhado caído, as janelas quebradas. Lídia parou o cavalo. As lágrimas vieram sem aviso. Foi ali que tudo acabou. Caio desceu do cavalo, segurou as rédeas dela e a ajudou a descer também. "Vai doer lembrar, mas é aqui que a gente vai encontrar a verdade." Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Meu pai costumava dizer que a dor não é castigo. É lembrança do que vale a pena lutar. Então que ela te guie agora." Os dois caminharam até o portão enferrujado. Ao empurrar, o rangido ecoou alto, cortando o silêncio do fim de tarde. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas. Dentro do casarão, o chão era coberto por destroços, pedaços de móveis e um velho retrato rasgado na parede. A lembrança do que um dia fora lar, agora cheirava a abandono e tristeza. Lídia andou devagar até a sala principal e tocou a parede. Cada canto dessa casa tem um pedaço do que fomos. E agora só sobrou ruína. Caio se aproximou e, numa voz firme, respondeu: "Ruína é onde o novo começa. Vamos achar o que viemos buscar." Ela olhou para ele, olhos marejados, e sussurrou: "Se meu pai pudesse ver isso, teria orgulho." Caio encostou a mão no ombro dela. "E vai ver. A justiça pode tardar, mas sempre chega." O sol se despediu completamente e a fazenda mergulhou na penumbra. No peito dos dois,
O medo e a esperança caminhavam lado a lado, porque naquela noite, antes que o dia clareasse, a verdade escondida há anos começaria a sair das sombras. E agora me diga com sinceridade, essa moça merece justiça, não merece? Deixa nos comentários. A noite caiu sobre o casarão como um véu pesado. O vento entrava pelas frestas das janelas quebradas, fazendo ranger as portas e balançar as cortinas rasgadas. O som era quase humano, como se a casa, abandonada há tantos anos, ainda tentasse contar o que havia acontecido ali. Caio acendeu o lampião e a luz amarelada revelou as paredes rachadas, as teias de aranha e o retrato antigo de um homem de terno, agora coberto por poeira, o pai de Lídia. Ela parou diante do quadro e passou o dedo sobre o rosto dele, limpando o pó. Papai, murmurou num fio de voz. Eu voltei. Caio, em silêncio, observava. Sentiu o peso daquele momento. Não era só uma busca por justiça. Era uma filha voltando ao túmulo das próprias lembranças. Lídia, onde fica o cofre? Perguntou ele, baixando o tom. Ela apontou para o corredor. No quarto de visitas, atrás do retrato da minha mãe. Foi lá que ele disse que guardou tudo. Seguiram juntos. Cada passo fazia o assoalho gemer, como se a casa lamentasse o retorno. Quando chegaram ao quarto, o ar era mais frio. As cortinas desfeitas deixavam entrar a luz pálida da lua. O retrato da mãe de Lídia estava lá, pendurado torto, mas ainda firme na parede. Caio se aproximou e examinou o rodapé, batendo com os nós dos dedos. Tem um som oco aqui. Acho que é aqui mesmo. Ele ajoelhou, retirou o canivete do bolso e começou a forçar uma pequena fresta na madeira. Com um estalo surdo, o painel se deslocou, revelando uma cavidade escura. Dentro, um pequeno cofre de ferro coberto de poeira e ferrugem. Lídia levou a mão à boca, tentando conter o choro. É ele! Caio puxou o cofre com esforço e o colocou sobre o chão. Tem fechadura, mas parece velha. Ela se ajoelhou ao lado dele. Papai disse que a chave estava escondida no armário da minha mãe. Caio abriu o velho guarda-roupa e um cheiro forte de mofo escapou. Vasculhou entre tecidos rasgados e encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma chave enferrujada. Acho que é essa. Com as mãos trêmulas, Lídia encaixou a chave e girou. O cofre rangeu, relutante, mas se abriu. Dentro havia um maço de cartas, uma medalha de ouro e um envelope selado com cera. Ela pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro, uma carta datada de 7 anos atrás. A voz de Lídia vacilava enquanto lia. Se você está lendo isso, minha filha, é porque o destino me venceu. Guardei nesse cofre não apenas a prova do crime do coronel Vicente Arantes, mas também a verdade sobre o sangue que corre em suas veias. O fazendeiro Caio Brandão, filho do meu velho amigo Joaquim, é o verdadeiro herdeiro das terras Andrade. Foi entregue ainda bebê a Joaquim para protegê-lo da vingança do coronel, que matou sua família e tomou suas posses. O que Arantes teme não é apenas a justiça, mas a volta de quem tem direito sobre tudo o que ele roubou. O silêncio que veio depois parecia não caber dentro daquela casa. Lídia olhou para Caio, atônita. Você é filho do verdadeiro dono, o herdeiro das valdas terras. Caio deu um passo atrás, como se o chão sumisse sob os pés. Isso não pode ser. Eu, herdeiro? Não. Eu sou filho de Joaquim Brandão, homem simples. Meu pai nunca teve terra que não fosse emprestada. Lídia se aproximou e colocou a carta nas mãos dele. Lê com seus próprios olhos. Seu nome está aqui. E essa medalha... Ela pegou o medalhão do cofre. É o mesmo brasão do retrato da família. Era dos Andrade. Caio ficou parado, o lampião tremendo em sua mão. O rosto dele endureceu. Os olhos marejaram. Meu pai morreu sem nunca me contar nada disso. Ele carregou esse segredo para me proteger. Lídia enxugou as lágrimas, tentando achar palavras. Caio, agora tudo faz sentido. É por isso que eu fui até você. Eu não estava fugindo de um casamento. Eu estava indo atrás de você, do homem que meu pai dizia ser o verdadeiro dono daquelas terras e do meu destino.
Caio olhou para ela, os olhos brilhando de emoção e confusão. Então, desde o início você sabia? Eu sabia que devia te encontrar, mas não sabia quem você era, até agora. Ele andou até a janela respirando fundo. Tanta vida sofrida, achando que era pobre, que não tinha nada, e o que eu mais tinha era o que me foi tomado. Ela se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. Você sempre teve mais do que terras, Caio. Teve honra, teve coragem, e é isso que faz de você um homem diferente dos que mandam aqui. Ele a olhou com ternura e dor ao mesmo tempo. Mas se sou herdeiro, você e eu, o que somos agora? Ela sorriu triste. Somos o que a vida quis que fôssemos, 2 pedaços de uma história partida. E juntos podemos juntar o que o destino rasgou. Um trovão ecoou distante. O vento começou a soprar forte, balançando as janelas. Caio fechou o cofre, colocou a carta e a medalha dentro do bornal e falou decidido. Amanhã, todo mundo em Santa Brava vai saber quem é o verdadeiro dono dessas terras e quem foi o assassino do seu pai. Lídia o olhou com um misto de medo e esperança. Eles não vão deixar. Barato, Caio! Não preciso que deixem, só preciso que saibam. Os 2 se encararam por um longo instante. Ali, no meio da casa em ruínas, onde a dor e a verdade finalmente se encontraram, nascia uma promessa maior que qualquer herança, a de lutar juntos, custasse o que custasse. Lá fora, a tempestade começava, e com ela, o som do destino se aproximava, trazendo a certeza de que antes do amanhecer, o sangue do passado voltaria a ser cobrado. A tempestade que rondava por fora parecia ter escolhido lugar dentro de Caio. Desde que lera a carta, ele não era mais o mesmo. O lampião projetava sombras compridas no chão do quarto e cada estalo da casa antiga parecia repetir a pergunta que latejava na cabeça dele. Quem sou eu, afinal? Lídia, de pé ao lado, observava o rosto dele endurecer e amolecer, como barro na mão do tempo. Caio, fala alguma coisa. Eu vivi 30 anos achando que meu lugar era a ponta do cabo da enxada. Agora dizem que sou dono da terra onde tropecei a vida que eu toda. Ele respirou fundo. Isso não entra de uma vez na cabeça, Lídia. Ela se aproximou com cuidado. Não quero te confundir. Quero te mostrar a verdade. Meu pai guardou isso para você. Ele confiava que, um dia, você ia pôr as coisas no lugar. Caio apoiou as mãos na janela aberta, sentindo a chuva bater no rosto. E por que ninguém me disse? Por que viver escondido? Por que meu pai adotivo calou? Porque falar significava assinar a própria sentença, respondeu Lídia, firme. O Vicente mandou matar quem ousou peitar ele. Se seu nome viesse à tona naquela época, você não teria passado da infância. Caio virou de golpe. E você? Você veio até mim já sabendo de tudo? Eu sabia de um destino, disse ela sem fugir do olhar. Não sabia de você. Eu te descobri na noite em que bati na sua porta. O resto eu confirmei quando abrimos o cofre. O silêncio caiu pesado. Do telhado, pingos deslizavam como dedos. O coração de Caio batia forte demais para caber no peito. Sabe o que? Dói! Ele disse, a voz embargada. Não é a herança. É pensar que eu podia ter evitado tanta humilhação, tanta perda. Meu irmão morreu por uma briga de terra que talvez fosse minha. Não, Caio. A culpa não é sua. É de quem tira a vida dos outros achando que manda em tudo. A verdade não volta ao tempo, mas te dá um caminho. Ele fechou os olhos um instante, tentando juntar passado e presente numa peça só. Quando abriu, havia dureza e doçura ao mesmo tempo. E esse caminho passa por Santa Brava. Passa, ela confirmou. As cartas provam o esquema do coronel com o juiz comprado. E o medalhão fecha a história do teu sangue. Se a gente levar isso até a professora Rita e ao padre Augusto, eles vão ler na frente do povo. E os capangas vão cercar a praça, respondeu Caio, já prevendo. Vão. Mas a verdade dita no claro tem a força de 1000 rifles. O trovão respondeu como se concordasse. Vamos sair agora, disse ele. A chuva vai encobrir nossas pegadas.
Dormir aqui é pedir para ser cercado. Recolheram tudo. O cofre no bornal, a carta junto ao peito de Caio, o medalhão pendurado no pescoço de Lídia, escondido por dentro da blusa. Quando pisaram o alpendre, um clarão cortou o céu. E por um segundo, a fazenda fantasma pareceu viva outra vez. No curral, os cavalos estavam tensos. Caio afagou a crina do alazão, sussurrando como quem conversa com gente. Aguenta firme, companheiro. Hoje a estrada é longa. Montaram. A chuva engrossou, batendo de lado, e o vento empurrava os dois, como quem quer ver a história andar. Avançaram em silêncio até o antigo caminho de boiadeiro. A lama puxava as patas, o couro dos arreios chiava. Caio, Lídia chamou, vencendo o barulho da água. Eu sei que te doeu. Eu vi nos teus olhos. Se quiser me deixar em alguma venda, se quiser seguir sozinho, não fala isso. Ele cortou, sem aspereza, mas definitivo. Se meu nome tá nessas cartas, foi você que me devolveu. Eu não deixo quem me trouxe de volta ao meu próprio destino. Ela sorriu com os olhos, mesmo debaixo da chuva. Então a gente segue juntos, até o fim. Cavalgaram a noite. Quando o céu clareou, fizeram pouso rápido sob um pé de oiticica. O vento trazia cheiro de café distante, sinal de moradia por perto. Caio abriu o bornal, conferiu o cofre, passou os dedos pela borda do envelope como quem lê em braille as linhas do futuro. Lídia lhe entregou um pedaço de charque. Come. Homem também cai se o corpo falha. Eu não caio hoje, disse ele mordendo. Hoje eu fico de pé, por quem não pôde. Voltaram à estrada e, a meio-dia, alcançaram uma vereda que desembocava num mirante natural. Lá de cima, Santa Brava se oferecia inteira, a igreja de Torre Branca, a praça com o coreto, a venda do seu Damaso, as casinhas miúdas, a poeira já secando ao sol. Caio prendeu a respiração. A minha cidade. A nossa, corrigiu Lídia, doce. No mesmo instante, porém, a alegria travou. Na entrada da cidade, alinhados como cerca-viva, alguns homens montados vigiavam a estrada. Lenços vermelhos no pescoço, rifles cruzados no peito. Capangas do coronel. Estão esperando alguém, disse Caio, apertando as rédeas. Estão esperando a gente. Ele mediu as opções. Voltar seria perder tempo, avançar, arriscar tudo. Então falou devagar, como quem assina um documento. A verdade só serve se for dita olhando no olho. Vamos entrar. Desceram pela trilha lateral, cortando por trás do mato. Na porteira velha do seu adalto, Caio desmontou, respirou fundo e amarrou o alazão. Lídia fez o mesmo. Foram a pé pelos becos de chão batido, passando por galinhas soltas, um cachorro magro, o cheiro quente de pão no forno. Era como entrar num passado que ainda respirava. Na curva do beco que dava na praça, ouviram vozes. Reconheceram o timbre metálico do capitão Lúcio. Procurem bem! A moça não some assim. O coronel quer ela hoje com ou sem palavra bonita de padre. Caio segurou o braço de Lídia e sussurrou. Vamos direto para a igreja. O padre Augusto não fecha a porta para justo. Cruzaram a praça no passo certo, cabeça erguida, como gente que tem destino. Alguns rostos se viraram, cochichos nasceram. Quando pisaram o adro, a porta de madeira rangeu e se abriu. O padre Augusto, alto, barba por fazer, estendeu a mão. Entrem e tragam a verdade com vocês. Lá dentro, sob o teto de madeira, a penumbra era de paz. No altar, uma vela queimava sem pressa. A professora Rita já estava ali, como se tivesse pressentido a hora. Óculos no nariz, caderno no colo, coração disposto. Lídia tirou o medalhão do peito e colocou na mão do padre. Caio entregou o envelope. A professora pegou as cartas. Se o que está aqui é o que imagino, Santa Brava não será a mesma depois de hoje, disse a professora com a serenidade de quem sabe o peso de uma palavra. Do lado de fora, os cascos dos cavalos tamborilaram a pedra. A praça se encheu de vozes duras. O capitão Lúcio gritou por ordem. O sino da igreja, sem que ninguém puxasse a corda, balançou ao vento e soou uma vez, grave, como anúncio.
Caio. Olhou para Lídia. Havia medo, havia dor, mas acima de tudo havia um pacto sem documento. Estar junto, acontecesse o que acontecesse. Chegou a hora, disse ele, e enquanto a cidade prendia a respiração, a porta da igreja se abriu por dentro. A luz do meio-dia invadiu a nave. Passo a passo, com a carta e o medalhão nas mãos certas, a verdade começou a sair das sombras para encarar o sol. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixa nos comentários. Amo histórias da época. Para trazermos mais narrativas assim para vocês. O sino ainda vibrava no ar quando a praça se encheu de botas, poeira e silêncio pesado. Os homens do capitão Lúcio formaram meia-lua diante da igreja, rifles apoiados no ombro, olhos de bicho acuado. Quem espiava pelas janelas da venda, quem se escondia atrás das portas, sentia que algo diferente estava para acontecer. Coisa grande, coisa que mexe com a espinha da cidade. Dentro da igreja, o padre Augusto abriu a carta diante do altar. A professora Rita aproximou o lampião para iluminar as linhas gastas. Caio e Lídia ficaram lado a lado, de frente para a nave, prontos para ouvir sua vida ser contada em voz alta. Em nome de Deus e da verdade, começou o padre, a voz firme, ecoando no madeirame. Aqui a prova de crime, conluio e usurpação. Ao nome do coronel Vicente Arantes, do juiz Evaristo Alencar e de testemunhas que desapareceram. E a outra verdade, Caio Brandão, de sangue Andrade, herdeiro legítimo das terras roubadas. A professora complementou, lendo os anexos com calma de quem não teme interrupção. Há selos, datas, assinatura do cartório de Passagem Velha, e menção a um bebê entregue a Joaquim Brandão para ser salvo da vingança. Não é boato, é documento. O padre ergueu a voz. Pela lei de Deus e até pela lei dos homens, isso precisa ser ouvido na praça. Uma batida violenta sacudiu a porta. O capitão Lúcio gritou do lado de fora. Em nome da ordem de Santa Brava, abram. Essa moça pertence ao coronel Arantes. O padre respondeu sem sair do lugar. Ninguém pertence a ninguém, e esta casa é de abrigo, não de entrega. A segunda batida veio acompanhada do estalo de madeira. Caio avançou, apoiou a tranca. Lídia, de cabeça erguida, segurou o medalhão contra o peito, como quem segura lembrança e promessa. Deixa que eu falo com ele, disse Caio. Ele abriu apenas o suficiente para encarar o capitão. A luz do meio-dia cortou o rosto de Lúcio, molhado de suor e soberba. A igreja não é fortaleza, cabra. Não se esconde atrás de cruz quem deve obediência ao coronel. Eu devo obediência à verdade, respondeu Caio, sem aumentar o tom. E ela está aqui dentro. A sua verdade é bala, rosnou Lúcio. Traga a moça e os papéis. O resto a gente resolve depois. O depois chegou, Caio firmou. Reúna o povo. Vamos ler em voz alta. Se o coronel for inocente, que ele venha ouvir. O capitão mordeu o canto da boca, calculando. Fez um gesto. 2 homens trouxeram um barril de querosene. Outro abriu o isqueiro. O recado estava claro. Lídia sussurrou no ombro de Caio. Ele queima a igreja, Caio. Igreja queima, mas palavra não, respondeu o padre, vindo por trás com o cálice na mão. A cidade precisa escolher com que lado fica. Ouço há anos confissão de medo. Hoje quero ouvir confissão de coragem. Caio respirou fundo. Voltou-se à professora. Dona Rita, a senhora lê? Leio, ela disse, firme como um sino. Então abrimos a porta, decidiu Caio. Nosso jeito. Mas abrimos, empurraram a folha pesada. A luz invadiu a nave, estourou em brilhos no ouro gasto do altar. O povo começou a se aproximar, primeiro curioso, depois convocado por uma força que não sabiam nomear. As crianças ficaram no canto, puxadas pelas mães. Os homens tiraram o chapéu. As mulheres cruzaram os braços como quem reza em pé. O capitão Lúcio ergueu o braço para impedir a leitura. Antes que falasse, a professora Rita, sem pedir licença, elevou a carta e começou. Eu, juiz Evaristo Alencar,
Atesto ter sido pressionado pelo coronel Vicente Arantes a registrar terras em nome diferente do legítimo, sob ameaça de morte. O herdeiro verdadeiro é a criança de nome Caio, filho de sangue dos Andrade. Um murmúrio atravessou a praça. O capitão tentou se impor. Chega, mas o padre Augusto colocou-se entre ele e o povo. Quem interrompe leitura de justiça comete novo pecado. Lúcio avançou um passo, a mão no revólver. Foi quando seu Damaso, o dono da venda, homem que devia contas ao... O coronel deu um passo hesitante para a frente e tirou o chapéu. Deixa ela ler, capitão. A cidade está cansada. Outros se somaram. O vaqueiro Zé Ligeiro, a lavadeira Otília, o ferreiro Bento, o sacristão. Um por um, formaram uma linha tênue entre os rifles e a porta da igreja. Não eram soldados, eram vizinhos. A professora continuou. Declaro ainda que a morte do Sr. Andrade não foi acidente. Foi execução. Nomes dos executores constam no anexo. O capitão estourou. Basta, fez sinal. Um dos homens riscou o isqueiro e aproximou a chama do querosene. Caio ergueu o rifle devagar, sem apontar para ninguém, mas com a autoridade de quem aprendeu a ficar de pé. Ninguém taca fogo na casa de Deus. Nem hoje, nem nunca. Lídia, então, deu um passo à frente. A voz que antes tremia saiu inteira. O coronel Arantes quis me calar com casamento forçado. Matou meu pai, tomou nossas terras e achou que ninguém se levantaria. Eu não tenho mais medo. Se alguém tem, que me olhe nos olhos e diga que isso aqui, ergueu o medalhão, vale menos do que a vida de um inocente. O povo silenciou. O capitão hesitou. Não era medo, era cálculo. A praça já não lhe obedecia com a mesma prontidão. Do fundo da rua, um cavalo bufou. Viraram-se. Um pequeno grupo de homens, não mais que 10, vinha em trote rápido. À frente, um sujeito baixo, de paletó e anéis grossos, desceu da cela com esforço. Não era o coronel, mas o seu procurador, Batista Falcão, língua afiada e bolso sempre cheio. Que peça! Bonita! Ele riu, espalhando os braços. Mas teatro não muda título de terra. Quem manda aqui é papel carimbado por quem manda mais. A professora ergueu outro documento. Então leia carimbo e selo. Este é do cartório antigo, anterior às fraudes. Registrar de novo não apaga o primeiro registro. O senhor sabe. Batista Falcão inclinou os olhos, rápido, viu o selo, reconheceu a letra do juiz. Estancou o riso, tentou contornar. Isso será analisado. Até lá, entreguem a moça. Caio respondeu. A moça tem nome, Lídia Andrade, e ela fica. Batista fez um gesto seco. O capitão Lúcio compreendeu. Hora de romper. Em 2 movimentos, 4 homens avançaram pela lateral, abrindo caminho a pontapés. Os primeiros gritos quebraram a tensão. O caos quase veio. Quase. Porque antes do primeiro disparo, soou outro som. O sino da igreja tocou de novo, agora forte, cadenciado. Quem puxava a corda era Neco, o sacristão, que perdera o pai numa cobrança de dívida exemplar. Chamava o resto da cidade. Sino. Portas se abriram, homens acorreram, mulheres trouxeram água e panos, não para a guerra, mas para feridos. Quando a cidade se prepara para sangrar, ela também se prepara para estancar. O capitão percebeu que a maré virava. Decidiu apostar no medo. Gritou, atirem para o alto! Os estampidos rasgaram o céu. Pombas voaram do beiral. Crianças choraram, mas ninguém correu. O povo de Santa Brava, que sempre abaixara a cabeça, dessa vez segurou o próprio chão. No meio do estrondo, Caio inclinou o corpo, tomou Lídia pela cintura e a cobriu com o próprio peito, conduzindo-a para trás de um pilar. O padre levantou a cruz como um estandarte teimoso. A professora, sem perder o compasso, concluiu a leitura final. Se esta carta vier a público, peço proteção a quem a trouxer à luz, e que o herdeiro receba o que é seu por direito. Assino Evaristo Alencar. Silêncio. O tipo de silêncio que existe quando o mundo precisa escolher um lado. Batista Falcão tentou uma última vez.
Isso não tem efeito sem juiz presente. O padre deu um passo. O juiz pode não estar, mas a cidade está, e a cidade é testemunha. Olhos se encontraram, corpos se alinharam, e a praça, essa mesma praça acostumada a ver ordens descerem de cavalo, se fez maior que os cavalos. O capitão Lúcio, irritado e incerto, baixou a arma um dedo. Foi o bastante para Caio encher o peito e dizer, não em grito, mas em sentença: hoje não tem entrega, hoje tem verdade. Se quiserem levar alguém, me levem, mas saiam sabendo. O que estava escondido já saiu à luz, e luz não volta para dentro do lampião. Ninguém avançou, nem os homens do capitão, nem os capangas de Batista. Ficaram ali, presos no próprio eco. Quem cede primeiro num cerco não é quem tem menos bala, é quem perde o comando do olhar dos outros. E o olhar da cidade já não obedecia. Lentamente, como quem recua sem admitir, Lúcio fez um gesto curto. Os rifles baixaram um palmo. Os cavalos rodopiaram. Batista Falcão, furioso e suando, recolheu-se à cela. Isso não acabou, prometeu, os dentes à mostra. O coronel vem em pessoa. Que venha, disse Caio. A praça já aprendeu a ouvir. O tropel se afastou, deixando sulcos na terra batida e uma poeira que demorou a cair. Quando caiu, a praça permaneceu inteira, como se tivesse crescido. Dentro da igreja, Lídia deixou o medalhão escorregar até o coração. Olhou para Caio. Não havia vitória no rosto dele. Havia cansaço, dor antiga sem palavra e um brilho novo de quem finalmente encontrara o próprio nome. Obrigada, disse ela baixo. Não me agradeça, ele respondeu. A gente só começou. O padre Augusto recolheu os papéis, a professora os embrulhou em pano e alguns homens se ofereceram para vigiar a igreja naquela noite. A cidade, pela primeira vez em muitos anos, não dormiria por medo, mas por vigília. Do lado de fora, o céu abriu um facho claro entre as nuvens. Não era paz ainda. Era trégua de respiro antes da próxima onda. Porque o cerco tinha se desfeito, mas o inimigo não era de desistir. E, no entanto, algo mudara de verdade. Santa Brava aprendera a ficar de pé. E com a cidade em pé, 2 corações, gastos de tanto apanhar, começaram, enfim, a bater no mesmo compasso. A tarde escorria para a noite quando o último sino se calou. A praça, que há pouco era coragem em carne viva, virou um murmúrio baixo de portas fechando, passos correndo, lamparinas acesas. O padre Augusto guardou os papéis num cofre simples atrás do altar. A professora Rita anotou nomes de testemunhas, datas, tudo o que pudesse resistir ao medo quando o sol não estivesse mais olhando. Vocês não podem dormir aqui, disse o padre sério. O coronel não lida com sombra, ele usa a sombra. A gente sabe, respondeu Caio. Vamos sair pela grota do rio. Ninguém espera que tomemos o caminho mais fundo. Lídia apertou o medalhão no peito e olhou a nave vazia da igreja como quem se despede de um lugar que acolheu mais que um corpo. Acolheu uma história inteira. Padre, se amanhã eu não voltar, começou ela. Volta sim, cortou o padre com firmeza de pai. E se não voltar, a verdade volta por você. Saíram pelos fundos, acompanhados pelo sacristão Neco e por 2 vaqueiros que não deviam favor a coronel nenhum. A lua, fina, parecia um corte no céu. O vento vinha do norte, anunciando poeira. No beco de trás, os passos de 4 homens se perderam no rumor distante da praça. Era o suficiente para parecer silêncio. Era pouco demais para ser segurança. Caio caminhava um passo à frente, o rifle atravessado nas costas, o bornal apertado junto ao corpo. Lídia vinha logo atrás, leve no andar, pesada nas decisões. A vereda descia ao leito de pedra do rio, que agora dormia em filetes. O som da água era baixo, mas insistente, como se o sertão sussurrasse que ainda respirava. Falta pouco, disse Caio em voz baixa. Depois da curva grande tem um bambuzal. A gente corta por ele e sai na estrada de Santa Cruz. De lá pego um atalho para minha fazenda.
Neco parou, o ouvido mais vivo que os olhos. Escutou, todos ficaram imóveis. Nada. Depois, muito devagar, o som de cascos abafado. E um estalo, leve, como galho seco quebrando. Não somos só nós, murmurou Lídia. O primeiro tiro veio do escuro, alto, devolvendo o eco das pedras. Errado. O segundo riscou a noite e bateu na parede do barranco, levantando poeira. Os vaqueiros se jogaram por trás de um lajedo. Caio puxou Lídia pelo pulso. Corpo no chão! Ela obedeceu sem discutir. Chama curta à esquerda. Outro tiro. Caio calculou a distância pelo relâmpago seco do cano, apoiou o rifle na pedra e respondeu com 2 disparos. Um grito. Silêncio seguinte. O tipo de silêncio que é armadilha. Vieram em poucos, avaliou Caio entre dentes. Avançam em leque. Querem nos cercar, não nos matar aqui. Querem me levar viva, Lídia completou. Pro coronel dar lição na cidade. Nem vivo, nem morto, devolveu Caio. Você não sai daqui sem mim. 2 vultos apareceram à meia encosta. Um deles ergueu o revólver. Lídia viu antes de Caio e fez o que o corpo mandou sem pedir licença à cabeça. Empurrou-o com força, tirando-o da linha do tiro. O estampido explodiu no mesmo segundo em que o corpo dela girou no ar, atingido na altura da costela. O som que saiu de sua boca não foi um grito, foi um ar que desistiu. Lídia. Caio a aparou antes que ela batesse a cabeça na pedra. O vestido claro se encharcava escuro, quente. Ele pressionou com a mão, sentiu a vida escorrendo entre os dedos. Fica comigo. Olha para mim. Ela tentou sorrir, os dentes trincando de dor. Prometi que te traria até a verdade. Não vou cair agora. Mais 2 tiros responderam da escuridão. Os vaqueiros revidaram, afundando os homens num recuo indeciso. Caio ergueu Lídia com um braço e o rifle com o outro. Neco, cobertura! Rugiu. Vamos pelo leito! Desceram, meio arrastando, meio carregando. A água fria mordeu os tornozelos. A pedra, lisa. Mais acima, sombras se moviam procurando o ângulo. Caio sentia a respiração dela quebrada no pescoço. A quentura do sangue passando para a própria pele, como se o corpo dele tentasse, por instinto, roubar a ferida para si. Aguenta, repetia, como uma prece. Aguenta, que eu te levo pro claro. Chegaram ao bambuzal. O farfalho das lâminas verdes deu esconderijo e som. Neco se adiantou, abriu caminho com o facão. Os vaqueiros ficaram para trás por 1 minuto, fazendo barulho para o outro lado, confundindo a perseguição. Outro tiro. Um deles gritou, mas o grito não era de morte, era para enganar, e funcionou. Os passos dos capangas se atropelaram naquela direção. Quando alcançaram a baixada, Caio já mal sentia o braço. O peso de Lídia era leve para o amor, mas pesado para a carne. Ele a deitou sobre a areia úmida, apoiou sua cabeça no próprio casaco, rasgou o tecido da blusa com o punhal e apertou a ferida com um pano. O sangue diminuiu, mas não cedeu. Lídia respirava curto, os olhos abertos, lúcidos demais. Escuta, ela disse, com força inesperada. O punho dele. Se eu não atravessar esta noite, a carta fica com a professora. O medalhão é a tua prova. E tem mais. A voz falhou, mas ela insistiu. O cofre traz também um testamento sem assinatura, mas com firma reconhecida no cartório velho. Procura o escrivão Honório. Ele guarda a 2ª via escondida. Meu pai desconfiava. Você atravessa... Caio cortou, firme, como quem proíbe um pensamento. Amanhã, quando o sol nascer, você vai ver o rio brilhando. Vai sentir o frio na pele e vai reclamar de fome. É assim que vai ser. Ela sorriu, cansada. Manda em mim, então. Ele quis rir, não conseguiu. O barulho de passos reapareceu. Poucos, 3, talvez 4. Vieram em linha, farejando o rastro de sangue. Caio ficou de pé, o rifle à frente. Neco posicionou-se à esquerda, um dos vaqueiros reapareceu à direita, sujo de lama, mas inteiro. Os primeiros capangas despontaram atrás de um tronco de aroeira. O capitão Lúcio não estava entre eles. Devia ter ficado com a rua, guardando a chegada do patrão.
Eram homens de aluguel, pagos para não pensar. Chega, disse Caio, antes que alguém ousasse falar. A cidade ouviu. A carta foi lida. O que restou a vocês é ou ir embora ou ferrar a alma de vez. O primeiro levantou o revólver. Neco, rápido, atirou uma pedra que acertou o cano e desviou o tiro. Caio respondeu com um disparo curto, calculado, que arrancou o chapéu do segundo e o jogou para trás. O terceiro avançou no grito, mas tropeçou no bambu cortado e caiu de joelhos. O último, vendo a cena quebrar, recuou 2 passos. Era a brecha. Caio deu mais um tiro para o chão, levantando poeira e medo, suficiente para que corressem. Vão! Gritou. E digam ao coronel que o que era dele por roubo acabou ontem. O silêncio voltou, denso. O rio, abaixo, parecia bater palma lenta. Caio caiu de joelhos ao lado de Lídia. O sangue ainda vinha, mais ralo. A pele dela estava fria, mas os olhos, cheios de vida teimosa. Eu te disse, sussurrou. A dor encontra a gente, mas também aproxima. Se eu não tivesse sofrido, não teria chego à sua porta. Eu trocava todo encontro com a dor por um encontro com você em paz. Ele respondeu, encostando a testa na dela. Mas já que a vida não pediu opinião, eu fico com o que ela deu. Ela fechou os olhos por um segundo e quando abriu, havia um brilho novo, estranho, como se tivesse visto o que ele ainda não podia. Caio, a voz saiu muito baixa. Se eu apagar, você me puxa de volta, tá? Eu ainda não acabei de te contar tudo. Não apaga. Ele ergueu os braços e a pegou outra vez, com cuidado. Eu te levo agora. Dona Mundica, a parteira lá da travessa, sabe mais de ferida do que muito doutor. Ela remenda vaqueiro como quem remenda céu. Ela te segura. Neco correu à frente para avisar. O vaqueiro foi pelo outro lado, vigiando. Caio atravessou o leito com Lídia no colo, sentindo a água gelada subir até o joelho e acordar seus músculos no limite. Cada passo era um pacto, renovado. Não soltar, não ceder, não cansar. Quando pisou o barranco da outra margem, a luz da lua bateu inteira no rosto dela. Ele viu que a pele tinha recuperado um pouco de cor. Com o dedo, afastou um fio de cabelo do canto do olho. Tá me ouvindo? Tô. O sussurro virou sopro. E te ouvindo, eu fico. Santa Brava, ainda longe, parecia um punhado de lamparinas tremendo no escuro. Dona Mundica abriu a porta antes da batida. Mulher de mãos grossas e pulso firme, sem menos de 50 anos, olhou uma vez e decidiu. Entra. O resto a gente resolve depois. Deitaram Lídia na cama de tábuas largas. A parteira cortou o tecido limpo, ferveu água, pediu sal e cachaça. Caio ficou de um lado segurando a mão de Lídia. Neco, do outro, molhando a testa com pano frio. A noite apertou as horas num nó. Lá fora, passos apressados iam e vinham, mas ninguém ousou bater. O rumor da cidade dizia que aquela casa, naquela hora, era mais sagrada que a igreja. O projétil não pegou o coração, não. Sentenciou Dona Mundica sem levantar os olhos. Pegou carne. Machuca muito, mas não leva embora quem ainda tem coisa para fazer. Agora silêncio, que eu vou buscar ela de volta. O tranco veio nas mãos, nos olhos, no peito. Lídia arqueou. Prendeu o grito entre os dentes, depois soltou o ar num gemido que parecia nascimento. Caio fechou os próprios olhos e por um segundo pediu ajuda a tudo o que já tinha amado e perdido. Quando abriu de novo, viu o sangue diminuir, a respiração ganhar ritmo, a cor voltar, um tantinho só, mas voltar. Ela tá ficando, disse Dona Mundica firme, guardando a agulha como quem guarda a faca depois da caçada. Agora, o difícil não é segurar a vida, é segurar o medo, o de vocês e o da cidade. Caio beijou a mão de Lídia devagar, como quem assina documento com a boca. Ela tentou falar, mas a parteira impôs a palma aberta. Fica quieta. Amanhã você fala o que esse homem precisa ouvir. Hoje, deixa que a noite trabalhe em silêncio. Lá fora, o tropel que prometia volta passou distante, como uma ameaça que perde o caminho quando encontra uma porta fechada por fé. A madrugada enxugou o suor do mundo. Dentro da casa,
O ar cheirava a álcool, pano limpo e promessa. Caio não dormiu. Sentado ao lado da cama, vigiou cada suspiro, cada mexida de mão, cada retorno pequeno da vida ao rosto de Lídia. Quando os primeiros pássaros ensaiaram canto, ele entendeu. Naquela noite, alguém quase foi embora para que os dois aprendessem a ficar. E quando ela abriu os olhos muito devagar, não havia euforia. Havia uma certeza mansa. Eu disse que ficava, sussurrou. E eu disse que te levaria para o claro, respondeu ele. O claro chegou. Ainda é fininho, mas chegou. O sacrifício daquela noite não foi só o sangue na camisa de Caio, nem a dor arrancada do corpo de Lídia. Foi o pedaço de medo que os dois deixaram para trás, no leito de pedra do rio. O que viria depois ainda era tempestade, mas pela primeira vez havia um lugar para onde voltar, um ao outro. O amanhecer chegou calado, como se o próprio céu tivesse medo de fazer barulho. As ruas de Santa Brava ainda guardavam o cheiro de pólvora e esperança. A notícia do confronto se espalhara mais rápido que o vento, e agora todo o vilarejo sabia. O coronel Vicente Arantes viria pessoalmente buscar o que dizia ser dele. Mas havia um detalhe que ele não sabia. Lídia ainda estava viva. Na pequena casa de Dona Mundica, a moça respirava com mais firmeza. A ferida, agora coberta, ainda latejava. Mas a vida, teimosa, já voltava aos olhos. Caio não arredava o pé. Passou a madrugada sentado ao lado da cama, com o rifle de um lado e a mão dela do outro. Quando ela despertou, o primeiro olhar foi para ele. Você ficou? Nem a morte me tirava daqui. Ela sorriu fraco, mas sincero. Eu vi o escuro, Caio, e no escuro ouvi seu nome. Foi isso que me puxou de volta. Ele desviou o olhar, tentando esconder o nó na garganta. Então é bom que o escuro tenha desistido de você. Ainda tem um sol que precisa te ver. Dona Mundica entrou com um pano molhado, interrompendo o momento. Ela vai viver, mas precisa de calma. Essa cidade está virando vendaval, e se quiserem enfrentar Coronel, que façam direito. Caio se levantou. Eu vou, hoje ainda, com as provas. Lídia tentou erguer o tronco, assustada. Não vai sozinho. Ele é capaz de tudo. Já não pode mais tudo, respondeu ele. A cidade está do nosso lado. E eu tenho nome agora. O que ele não pode mandar calar é o próprio passado. Antes de sair, Caio se abaixou. Segurou a mão dela e falou devagar, como quem promete algo para a alma. Se eu não voltar, é porque fui até o fim por nós dois. Mas se eu voltar, a gente recomeça sem medo. Ela apertou a mão dele, lágrimas caindo nos lençóis. Você vai voltar, eu sinto. Porque a verdade é sua arma agora. Na praça, o clima era de espera. O povo se juntava em pequenos grupos, cochichando, trocando olhares de desconfiança. O padre Augusto estava de pé nos degraus da igreja, o cofre e os papéis à vista. Ao lado dele, a professora Rita. O som de cascos cortou o murmúrio. Era ele. O coronel Vicente Arantes, com o paletó escuro e a arrogância intacta, desceu do cavalo cercado de guardas. O rosto endurecido pelo poder, o olhar frio de quem nunca ouvira um não. Padre! Gritou o coronel. Soube que a cidade resolveu brincar de tribunal. Quero ver quem é o valente que vai me apontar o dedo na cara. Do meio do povo, uma voz firme respondeu. Sou eu. Caio apareceu, o rifle nas costas, o rosto sujo de barro e sangue seco. O povo abriu caminho. O coronel o mediu com desdém. Ah, o bastardo! O moço que pensa ser herdeiro, trazendo papel de mentira e coragem emprestada. Caio não recuou um passo. Não trago papel de mentira, coronel. Trago o que o senhor não pode apagar, a assinatura do juiz, o selo do cartório e o sangue do meu pai que o senhor mandou matar. Um burburinho tomou conta da praça. O coronel riu, sem humor. Prova? Que prova tem um homem padre pobre ergueu a contra carta. mim? Essa aqui, assinada e selada. O senhor pode até mandar queimar o papel, coronel, mas o que ele diz já foi ouvido por todos. O nome que o senhor apagou já foi escrito de novo. A professora deu um passo à frente com o medalhão nas mãos.
E o brasão dos Andrade que o senhor roubou voltou para quem pertence. O coronel avançou 2 passos, a voz em tom de ameaça. Isso é rebelião, é crime. Caio respondeu firme. Crime é roubar terra, tirar vida e fingir que é dono de gente. Hoje, Santa Brava não tem mais dono, coronel. O capitão Lúcio, ao lado do coronel, ergueu a arma, mas hesitou. Os olhos dele vacilaram. Baixe isso, Lúcio, disse o coronel. Mas o capitão respondeu com a voz embargada. Não, senhor. O senhor mandou matar meu irmão quando ele não quis mentir para o cartório. Hoje eu não mato mais inocente. O coronel ficou pálido. Tentou dar ordem, mas ninguém se mexeu. Caio deu um passo à frente. O tempo do medo acabou. Agora é o tempo da verdade. O coronel tentou montar o cavalo, mas o animal se assustou com o barulho da multidão e empinou, derrubando-o. O rifle escapou da cinta, caiu no chão. Caio, sem pressa, caminhou até ele. O coronel, no chão, olhou para cima com ódio e desespero. Vai me matar, é isso? Virar bandido como eu? Caio respirou fundo, abaixou-se e pegou a arma, mas virou o cano para o chão. Não, eu não vou sujar a minha verdade com o seu pecado. O senhor vai pagar vivo, coronel, para aprender o que é ver a justiça andar de pé. O povo cercou o coronel. O padre fez o sinal da cruz, a professora anotava nomes e testemunhas, e o capitão Lúcio jogou o distintivo no chão. Pela primeira vez em décadas, o medo mudou de lado. Horas depois, o sol já caía quando Caio voltou à casa de Dona Mundica. Lídia o esperava sentada, ainda fraca, mas com o rosto iluminado. Eu sabia, disse ela, sorrindo com os olhos marejados. Caio se ajoelhou diante dela, sujo de terra, mas leve como nunca. Tá feito. A cidade tá preso. As terras voltaram. E o teu nome tá limpo. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. E o seu, Caio? Agora o mundo sabe quem você é. Eu sei também. Mas não quero ser dono de terra, Lídia. Quero ser dono do meu destino. E se ele for ao teu lado, então tudo valeu. Lídia sorriu, as lágrimas escorrendo. Eu achei que o amor fosse coisa para tempos de paz. Mas hoje eu vi que é ele que faz a paz existir. Caio aproximou o rosto do dela. E naquele beijo calmo, o sertão inteiro pareceu respirar. O sol desceu atrás das serras, banhando Santa Brava num ouro avermelhado. O vento trouxe cheiro de terra molhada e os sinos da igreja tocaram de novo, dessa vez em sinal de recomeço. E assim, entre o fim de uma era e o nascimento de outra, 2 corações machucados encontraram o que mais procuravam: a liberdade de amar sem medo. A justiça veio, mas trouxe junto algo ainda mais forte: a certeza de que, quando o amor resiste à dor, até o sertão floresce. A tarde seguinte nasceu com cheiro de começo. Santa Brava, ainda assustada com a prisão do coronel, amanheceu de portas meio abertas. Gente cochichando na calçada, crianças desenhando no pó a palavra que aprenderam na véspera: justiça. Na igreja, a professora Rita conferia os papéis. O padre Augusto carimbava, datava, listava testemunhas. Caio, de chapéu na mão, parecia carregar menos peso nos ombros e, ao mesmo tempo, um novo dever. O povo precisa saber o que vem depois, disse ele, olhando a praça. Terra que volta sem destino vira disputa de novo. Então, dê destino, respondeu a professora. O direito é seu, mas a história é da cidade. Do outro lado da rua, uma porta se abriu devagar. Lídia, apoiada no braço firme de Dona Mundica, deu os primeiros passos fora do quarto, ainda pálida, mas com o olhar inteiro. Você devia estar deitada. Caio ralhou, quase sorrindo. Já me deitei com a morte uma vez, retrucou ela, serena. Agora eu fico em pé ao lado da vida. Ele aproximou-se, baixou a voz. Daqui para frente, nada mais te derruba. Lídia tocou o medalhão por dentro da blusa. Daqui para frente a gente ergue junto. O povo foi chegando, chamando Caio seu moço. Doutor Caio por brincadeira, herdeiro, Andrade. Ele encolhia o ombro, sem gosto por pompa. O capitão Lúcio apareceu sem lenço vermelho, sem arma à vista. Parou a 2 passos de Caio.
Eu devia pedir perdão à cidade, disse, olhando o chão. Mas começo pedindo a você. Segui ordem errada por tempo demais. Caio assentiu, simples. Quem vira o rumo a tempo já pagou metade da dívida. A outra metade a gente quita trabalhando certo. Então eu testemunho, prometeu Lúcio. Contra o coronel, contra o juiz vendido, contra quem for. A professora anotou o compromisso. O padre ergueu os papéis. Hoje ainda mandamos cópias para a comarca e para a capital. A verdade vai de cavalo e de correio. Foi quando Neco, o sacristão, entrou às pressas, tropeçando no próprio fôlego. Seu Caio, tem um homem aí fora. Diz que precisa falar com o senhor. Chegou agora, vindo da caatinga, rosto de quem andou muitos anos. Caio franziu a testa, intrigado. Quem é? A resposta veio antes de qualquer nome. Um homem de barba grisalha, olhos fundos e passos contidos, atravessou a porta da igreja. Parou de frente para Caio, segurando o chapéu com as duas mãos, como quem se segura por dentro. A voz saiu rouca, mas conhecida do coração. Se me perdoa aparecer assim, eu sou Joaquim Brandão. O mundo de Caio ficou mudo por um segundo. O nome, que ele repetira a vida toda, voltou como se fosse a primeira vez. Pai. Joaquim avançou um passo. O rosto era o do homem que partira anos atrás. Mais gasto, mais fino, mas com o mesmo modo de olhar. De quem mede o outro pelo que ele é, não pelo que carrega. Eu fui embora para te manter vivo. Disse com cuidado, cada sílaba pesando. O coronel me deu um recado certo naqueles tempos. Se eu falasse quem você era, você não passava de menino. Vaguei, trabalhei em longe, esperei o vento mudar. Quando ouvi que Santa Brava tinha enfrentado o dono de tudo, peguei o caminho de volta. Lídia levou a mão à boca. O povo prendeu o ar. Caio, de repente, era o menino de antes e o homem de agora no mesmo corpo. Avançou e abraçou o pai com a força da falta e do perdão. Joaquim apertou o filho como quem devolve o que guardou a vida inteira. Eu devia ter te contado, murmurou, com os olhos marejados. Mas a coragem só chegou hoje. Trouxe o que eu escondi, o batistério, antigo com teu nome de sangue, e a fita que a tua mãe verdadeira deixou no teu punho quando te entregou para mim. Tirou do gibão um envelope amarelado e uma fita azul, desbotada, mas inteira. A professora conferiu o registro, cruzou datas, olhou para o padre. O padre sorriu com a gravidade dos momentos grandes. Deus assina junto, disse. Caio pegou a fita, passou-a devagar pelos dedos, como quem afaga uma ausência. Lídia, em silêncio, encostou no ombro dele. Havia ali uma linhagem reconstruída. E havia também a família que se escolhe. Pai, Caio falou, limpando com o polegar o canto do olho. Você volta para ficar? Volto para plantar, respondeu Joaquim. Planta que germina em paz, dá grão que alimenta até desafeto. O capitão Lúcio respirou fundo, como quem aprende um alfabeto novo. O povo, quase sem combinar, bateu palmas baixas, respeitosas. Dona Mundica fungou e fingiu coçar os olhos. E a fazenda? Perguntou alguém. Caio olhou para a praça, para o casario gasto, para as mãos calejadas dos vizinhos, para a fita azul na palma, para Lídia de queixo erguido. A fazenda não volta como era, disse, escolhendo cada palavra. Volta diferente. Metade vai ser repartida em glebas para quem sempre tirou leite do chão e nunca teve papel. A outra metade vira um lugar de trabalho e ensino, a Fazenda Esperança. Quem não tiver onde morar, planta e mora. Quem tiver onde morar, planta igual. Ninguém manda sozinho. A gente decide junto. Um murmúrio emocionado cresceu. A professora sorriu sem contenção. O padre benzeu sem cerimônia. E o nome? Gritou o ferreiro Bento, a voz rachada de alegria. Esperança, repetiu Caio, porque foi o que sobrou quando tiraram todo o resto. Lídia respirou fundo. A dor do corpo parecia, enfim, caber. Seu Joaquim, disse ela, chegando mais perto, obrigada por ter guardado o que me trouxe até aqui. Eu só encontrei o herdeiro porque o senhor não desistiu do filho. Joaquim olhou para ela com calma, reconhecendo não apenas a moça que
Voltara dos seus próprios fantasmas, mas a mulher que agora erguia o futuro de seu menino. E obrigado você, minha filha, por ter posto a mão no tempo e virado o ponteiro certo. No alto da torre, o sino tocou 3 vezes, chamado de festa contida. Foi então que outra surpresa atravessou o adro. Um homem magro, de paletó puído, chapéu na mão, escoltado por 2 jagunços desarmados, o rosto pálido de anos escondido, a voz firme apesar do tremor. Sou Evaristo Alencar. A praça, outra vez, se engalou. Era o juiz da carta, o que todos supunham morto ou longe demais. Cheguei pela estrada velha, disse encarando o próprio passado. Fugi do medo, mas o medo cansa. Vim entregar minha confissão diante de quem precisa ouvir. Eu assinei o que não devia. Hoje assino o que devo, minha culpa e o desmonte do roubo. Trouxe o livro de notas original. Estava guardado com o escrivão Honório. Tirou do bolso um caderno de capa dura, gastíssima, com páginas numeradas e seladas. A professora abriu, viu os registros, as rasuras antigas, os carimbos verdadeiros. O padre olhou na linha dos olhos dele. Chegou a sua hora de pagar como homem. E eu pago, assentiu Evaristo. Testemunho contra mim e contra quem me usou. Que o menino que eu silenciei possa hoje falar mais alto. Caio não sorriu, nem endureceu. Apenas estendeu a mão. O senhor chegou quando ainda dá tempo. Evaristo segurou a mão do herdeiro e o gesto simples fechou a porta que o passado mantinha aberta. O capitão Lúcio respirou como quem sai d'água. Dona Mundica cruzou os braços, satisfeita. O povo, quieto, entendeu que às vezes o perdão vira ferramenta de justiça, não atalho. Joaquim, o pai, olhou o filho de alto a baixo, como quem reconhece a árvore pelo tronco e pelo fruto. Agora falta o que o coração sabe antes da boca, disse, num meio sorriso. Fale, homem. Caio virou-se para Lídia. A praça sumiu. O barulho ficou longe. Só o rosto dela existia, com as marcas da noite anterior, e a luz mansa de quem escolheu ficar. Lídia Andrade, começou, e o nome dela na voz dele parecia oração. Meu destino andou muito tempo sem nome. Você me trouxe o que eu era, mas me deu o que eu não sabia que podia ser. Se a Fazenda Esperança é o chão, eu quero que você seja o teto. Fica comigo, não por promessa de riqueza, mas por pacto de vida. Lídia respirou, os olhos cheios. Eu atravessei a noite para ouvir isso de dia. Fico, não por falta de caminho, mas porque encontrei casa. Caio tirou do bolso a fita azul que o pai trouxera e num gesto manso amarrou-a no pulso de Lídia. Que a fita que me trouxe ao mundo agora te guarde no meu. A praça explodiu num aplauso que não tinha grito. Tinha alívio. O padre ergueu as mãos. Então que se anuncie. Quando a justiça volta, o amor pode dizer sim, sem medo. O sol, que antes queimava, naquele instante apenas aquecia. O vento desceu da serra, levando poeira e trazendo cheiro de roça molhada, mesmo sem chuva. A Fazenda Esperança começou ali. Antes de arado, antes de cerca, começou no acordo de olhos e de mãos. E enquanto o povo se espalhava levando notícia boa, como quem espalha semente, Caio, Lídia e Joaquim caminharam juntos até a borda da praça. O passado seguia com eles, mas pela primeira vez vinha atrás, não na frente. O surpreendente naquele fim de tarde não foi que o coronel tivesse caído, nem que o juiz tivesse voltado. Foi ver Santa Brava, inteira, aprender que o nome de um homem pode ser devolvido, que o de uma mulher pode ser honrado, e que uma cidade pode se tornar maior que o medo. Ao fundo, muito ao fundo, as primeiras enxadas encontraram terra. A redenção, enfim, tinha som. E o amor dos dois, nascido na dor, teimoso como água em pedra, tinha rumo, casa e sobrenome. O tempo passou devagar nas semanas seguintes. O sol, antes que queimava duro sobre a terra rachada, parecia agora aquecer diferente, como se também descansasse depois de tanto presenciar injustiça. A Fazenda Esperança florescia. Os antigos vaqueiros trabalhavam em mutirão.
As crianças aprendiam a ler com a professora Rita nas tardes de sombra, e o sino da igreja tocava não mais por medo, mas por costume, lembrando ao povo que a fé só é viva quando anda de mãos dadas com a coragem. Caio e Lídia caminhavam juntos entre os campos, agora verdes. Ela, com a fita azul amarrada no pulso, ele, com o mesmo olhar firme de quem aprendeu que o amor verdadeiro não se impõe, se constrói. O pai, Joaquim, ajudava a erguer cercas novas, mas não para dividir, para proteger. A cada estaca fincada, o velho dizia: a terra é como o coração, se cerca para guardar, não para trancar. O coronel Vicente foi levado à capital. Evaristo, o juiz arrependido, cumpriu sua sentença ajudando a reabrir o cartório de Santa Brava, corrigindo as escrituras de todos os que um dia foram enganados. O capitão Lúcio, agora sem farda, cuidava da segurança da vila e dizia rindo: antes eu obedecia a ordem de coronel. Agora eu obedeço à minha consciência, que é mais barulhenta. Mas o que mais mudou foi o povo. A praça, antes palco de medo, virou o coração da cidade. Todo mês, o sino tocava e o povo se reunia para ouvir histórias. Histórias de quem venceu o silêncio, de quem teve coragem de recomeçar. Numa dessas tardes, Caio subiu os degraus da igreja com Lídia ao lado. A brisa balançava o vestido claro dela e o medalhão reluzia ao sol. Ele olhou o povo e começou a falar com voz calma, mas cheia de alma. Quando tudo começou, a gente achava que o fim seria a dor. Mas a dor foi só o caminho para encontrar o que realmente importa. A justiça que chega tarde ainda é justiça, e o amor que sobrevive à tempestade não se apaga nunca. Lídia sorriu, os olhos marejados. E a esperança, Caio? Ele olhou o horizonte, onde o verde se misturava com o céu. A esperança. Essa a gente planta todo dia, mesmo quando o chão parece seco. Porque o sertão ensina, o que parece fim, às vezes é só o tempo preparando o florescer. O povo aplaudiu. As crianças correram em volta deles. E quando os sinos voltaram a tocar, o som ecoou longe, levando a notícia de que Santa Brava tinha renascido. Não pelo ouro, mas pelo amor. Lídia e Caio se casaram na mesma igreja onde um dia buscaram abrigo. E o medalhão que um dia fora símbolo de dor, agora se tornava herança de coragem, pendurado no altar, como lembrança de que a verdade e o amor andam juntos, mesmo quando o mundo tenta separar. O tempo seguiu, mas a história deles nunca deixou de ser contada. Nas feiras, nas noites de lua, o povo dizia: foi aqui, em Santa Brava, que um fazendeiro pobre e uma moça ferida mudaram o destino de uma cidade. E assim terminou a história de Caio Brandão e Lídia Andrade, o casal que ensinou que o amor pode nascer da dor, que a esperança é mais forte que o medo e que o perdão é a semente da verdadeira liberdade. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião aí nos comentários. Quero muito saber. Se gostou, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva, estamos com meta de bater 100 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para espalhar essa lição de vida, que a dor pode até começar uma história, mas é o amor que escreve o final. E não sai daí. Clique agora na próxima história. Tem mais emoção, mais lembranças do passado e histórias de época que você vai amar. Nos vemos lá. E antes de ir embora, vem fazer parte do nosso time de membros. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que ninguém mais vê, além de se quiser ajudar com comentários a criar as histórias. E claro, me ajudar a tomar aquela coca enquanto crio histórias incríveis para vocês. O link está aqui na descrição. É só clicar e se juntar a nós.